quadro Talentos da PUC, conheça a blogueira e escritora Ana Clara Carvalho. No Espaço Cultura e Fé, conheça a exposição Geometrias Impuras, do professor e artista Manuel Teixeira. Belo Horizonte ganha mais uma central de atendimento ao eleitor, para cadastramento biométrico. Leitura na infância é tema de palestra na PUC Minas. E no estúdio recebemos o secretário de Comunicação da PUC Minas, professor Mosair Salomão, para falar do livro Notícias em Fragmentos, análise de conteúdo no jornalismo. Hoje é quarta-feira, 28 de outubro. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Começamos o Espaço PUC desta quarta-feira com mais um talento da universidade que concilia os estudos com a paixão pelo mundo da escrita. É a estudante de jornalismo Ana Clara Carvalho, que acaba de lançar o primeiro livro. Conheça um pouco mais da história da jovem no Talentos da PUC de hoje. Eu comecei a ler e eu gostei muito daquilo, eu achava aquele mundo maravilhoso, sabe? Meu professor de literatura, ele fazia umas aulas na sala sobre... ele pegava o início de um texto e cada um no outro dia tinha que aparecer com o final. E eu achava emocionante, porque nenhum final era igual. Eu comecei o blog em 2010, porque eu queria contar um pouco como era essa fase do ensino médio. Nele eu colocava as músicas que eu gostava mais, colocava alguns textos que eu escrevia, que eu gostava de escrever histórias, e ele era sempre o meu escape quando acontecia alguma coisa. E eu coloquei isso como meta, sabe, pra mim continuar escrevendo. Quando eu pensei em começar a escrever no blog, eu nunca imaginei que eu ia ter um livro, sabe? Mas eu já tinha visto alguns filmes e as meninas acabavam pegando as agendas dela e transformando em best-sellers, sabe? Eu falava assim, nossa, que legal! Então eu comecei a escrever ali, só que eu não vi aquilo como, nossa, vai virar um livro. Mas aí eu fui numa Bienal do livro e eu vi muitas escritoras lá e aquilo me incentivou. Nesse livro de crônicas é a minha vida, sabe? É o que acontece comigo. Quando eu comecei jornalismo, eu tive esse medo de, nossa, eu tenho que escrever agora com mais responsabilidade. Então foi isso que eu consegui ver, assim, com o blog, porque pode parecer uma brincadeira, né? Ser blogueira é brincadeira hoje em dia, quase todo mundo tem um blog, mas não. Se você quer fazer uma coisa dar certo e ser séria, você tem que seguir uns padrões. Como escritora, meus objetivos são fazer muitos e muitos livros para fazer as pessoas se interessarem pela leitura, quem sabe pela escrita e continuar escrevendo outros livros, sabe? Porque eu acho que a literatura brasileira é tão cheia de detalhes que vale a pena você ler. Eu sou Ana Clara Carvalho, tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo da PUC Minas e virei escritora. E agora, olha só que legal, está em cartaz no Espaço Cultura e Fé da PUC Minas a exposição Geometrias Impuras do professor e artista Manuel Teixeira. A mostra apresenta a interatividade entre formas geométricas, elementares e formas orgânicas. Os trabalhos são de pintura sob tela, em técnica mista, utilizando pigmentos de terra, tinta acrílica e colagens de materiais diversos. Confira! Essa exposição ela é uma produção que eu já venho desenvolvendo há coisa de uns 4 anos. Eu trabalho com pintura já há muito tempo e, na verdade, o que eu estou mostrando aqui é essa produção mais ou menos dos últimos 4 anos. E a linguagem que eu estou empregando, ela tem uma continuidade com coisas que eu já vinha fazendo anteriormente. É uma linguagem mais abstrata, ligada à geometria,
mas muito com introdução de elementos mais informais, de formas mais orgânicas. Não é uma geometria muito rígida, daí esse nome da exposição de geometrias impuras. E também utilizando muito, explorando muito os materiais e a relação entre os materiais, as relações de textura, de forma. Então eu utilizo basicamente pigmento de terra, utilizo muito colagens de papel, de tecidos, às vezes de parafina. E aí é nessa mistura de formas, de texturas que se dá a expressão de cada obra. Sou amiga do Manuel há muitos anos e acompanho o trabalho dele, né? Não tão proximamente, mas eu conheço o trabalho dele e acho muito bom, muito bonito. Gostei, especialmente, que eu já até pedi a ele para reservar para mim, que é esse daqui. O trabalho dele, apesar do Manuel ser carioca, ele incorpora muito essa dimensão da terra de Minas, né? Ele trabalha muito com o minério, com a terra, né? Então essa paisagem meio desértica, um sol, né, pairando sobre esse mundo árido, é muito bonito o trabalho dele, eu gosto muito. Eu sou aluna de arquitetura e ele que falou com a gente da exposição aqui. E o que você achou da exposição? Gostei muito, não sabia que ele pintava e gostei muito dessas colagens do relevo nas pinturas, ficou muito interessante. E o que você achou? É muito bacana, como ela falou, nós não sabíamos, né, que ele pintava, foi uma surpresa e nós resolvemos vir ver as obras dele, é muito interessante. Ele usa vários tipos de materiais diferentes para compor o quadro, né? Você sabia que o Tribunal Regional Eleitoral está realizando o cadastramento biométrico dos eleitores de Belo Horizonte? A ação já vem sendo realizada em várias cidades do país. A capital mineira, com quase 2 milhões de eleitores, é a 100ª cidade do estado a receber o sistema. Veja mais detalhes na reportagem de Larissa Souza. Quase 12 mil eleitores já cadastraram as digitais em BH. Para atender a demanda, no último mês foi inaugurada mais uma central de atendimento, somando 4 na capital mineira. O atendimento tem sido rápido, né? Então eles estão aproveitando e já resolvendo todos os problemas. Aqui na Cidade Nova o movimento ainda está fraco, né? Mas a gente espera que o eleitor compareça antes de final de prazo, porque com o final de prazo o volume aumenta muito. O cadastramento biométrico ainda não é obrigatório em Belo Horizonte, mas o eleitor que procurar a Justiça Eleitoral para fazer alistamento, transferência de título, segunda via e atualização de dados vai ter que passar pelo processo. É preciso fazer uma foto, colher a assinatura digital e a digital dos 10 dedos. A questão da biometria é mais segurança, né? Eu acredito também mais rapidez e além de não precisar estar com título. Você pode estar com qualquer documento, com a CNH, por exemplo. Quando o sistema estiver todo implantado, isso aí eu acredito que vai ser mais rápido e mais seguro. Tendo em vista que vai ter que fazer um dia, que o processo é para, né, melhorar o andamento da informação, então eu já vi de vez que futuramente será obrigatório, né? A nova tecnologia é somada ao avanço da implantação das urnas eletrônicas, garantindo segurança não só para o eleitor, mas para todo o sistema eleitoral. O processo de biometrização do eleitorado, ou de coleta dos dados biométricos do eleitorado, visa justamente isso, agregar maior segurança ao processo eleitoral, tanto na identificação do eleitor, quanto no momento da entrega do título, né, quanto no momento do voto. E nesses dois momentos, a Justiça Eleitoral agrega maior segurança ao processo eleitoral. Em alguns pequenos municípios, nós estamos fazendo a revisão, que é um procedimento antigo, que é feito toda vez que se percebe que o eleitorado está muito próximo do número de habitantes daquela cidade. Nesse caso, após um procedimento previsto no Código Eleitoral, a Justiça Eleitoral determina a revisão, que consiste na convocação obrigatória dos eleitores a comparecer e fazer prova do seu vínculo com aquele município, sob pena de ter o seu título cancelado. Portanto, obrigatório o comparecimento. E nas grandes cidades, o comparecimento ainda não é obrigatório, virá a ser em algum momento, justamente porque não se trata de uma revisão, sim de um chamamento voluntário a que o eleitor venha
e melhore a sua identidade, proteja a sua identidade como eleitor. Para realizar o registro, o eleitor deve procurar uma central de recadastramento biométrico ou agendar o atendimento ligando para 148 ou no site tre-mg.jus.br. O cadastro vai até o início de maio e será reaberto depois das eleições de 2016. Agora o Espaço PUC vai para um rápido intervalo e na volta você confere como foi a palestra realizada na PUC Minas, que teve como tema a leitura na infância. E no estúdio vamos receber o professor Mosair Salomão e a aluna Bruna de Oliveira para falar do livro Notícias em Fragmentos, análise de conteúdo no jornalismo. É rapidinho, não saia daí! O Espaço PUC está de volta para falar da importância da leitura na infância, que foi tema de uma palestra realizada no auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. O evento foi promovido pela Biblioteca Padre Alberto Antoniazzi, em parceria com a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários, o Instituto de Ciências Humanas e a Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Veja só! Com 10 anos, o Luiz é fã da literatura. Ele se reúne periodicamente com seus amigos em um clube de leitura criado pela médica e palestrante Geralda Calazans. A história que eu mais gostei foi a primeira história que foi grande que eu comecei a ler, que foi o livro de Justin Case, que eu troquei com um amigo meu por outro livro. Mas nem toda criança é assim. Alguns pais têm muito trabalho em tirar os filhos do videogame e do computador para colocar a leitura em dia. Este problema foi o assunto da palestra A Leitura Pode Mudar o Mundo, ministrada pela pediatra Geralda Calazans. Então a infância é a janela de oportunidades para a vida. Tudo o que se aprende está intimamente ligado ao desenvolvimento do cérebro. E o cérebro é moldável aos estímulos do ambiente. De acordo com a pediatra, a prática da leitura na infância influencia diretamente na personalidade do adulto. Para ela, é com estas experiências que o indivíduo desenvolve habilidades intelectuais e emocionais. Essa estimulação faz com que a criança crie conexões neuronais que se faz uma arquitetura sólida, um substrato, que ao longo da vida a criança só vai ter retornos positivos. A doutora Geralda compartilhou a experiência profissional e pessoal como mãe de 4 filhos. Ela conta que percebeu a importância da leitura para as crianças quando seus trigêmeos completaram 10 anos. E a literatura não influencia apenas as crianças maiorzinhas não. Mesmo os bebês podem ter contato com livros, manuseando e vendo ilustrações coloridas e também escutando as histórias dos pais. Durante o evento, Geralda Calazans apresentou estudos que mostram que o hábito da leitura é conquistado desde os primeiros anos de vida. Para as mães, é importante retratar este assunto numa época em que a leitura se torna cada vez menos presente na vida dos jovens. As crianças copiam as atitudes dos pais. Se os pais não lêem, provavelmente as crianças também. Os filhos não vão ler, mas se vocês verem os pais lendo, a chance deles pegarem um livro, ler é maior. A comunidade acadêmica da PUC Minas ressaltou o compromisso da universidade em promover ações como esta que contribuem para o desenvolvimento da sociedade. A proposta é prestar mais um serviço à comunidade e incentivar a leitura, que é uma preocupação constante da universidade, sobretudo para crianças e adolescentes. Na última quinta-feira, o Espaço Cultura e Fé da PUC Minas foi palco do lançamento do livro Notícia em Fragmentos, Análise de Conteúdo no Jornalismo, organizado pela professora Thaís de Mendonça Jorge, coordenadora do Programa em Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade de Brasília. Isso mesmo, Sérgio, e um dos 16 artigos publicados no livro, intitulado Pesquisa Empírica em Jornalismo, Natureza e Dimensionamento dos Corpora, é de autoria do professor Mosair Salomão Bruck, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social, Interações Midiáticas e dos ex-orientandos Bruno Oliveira e Renan Antunes. E para falar um pouco desta obra, recebemos no estúdio o professor Mosair Salomão e a jornalista Bruna de Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao Espaço PUC. Obrigada. Professor, primeiro conta pra gente qual é a ideia principal do livro Notícia em Fragmentos. O Notícia em Fragmentos, primeiro boa tarde, obrigado pelo convite, né? A gente está
enfim, adorando estar aqui, para falar exatamente sobre essa obra, que ela reúne, na verdade, eu acho que ela vem ao encontro de uma demanda de uma obra que reunisse textos, reflexões sobre a pesquisa empírica no jornalismo e especialmente a partir de uma analítica muito própria, muito conhecida, que é a análise de conteúdo, que casa muito bem com os estudos sobre materiais como jornais, programas radiofônicos, jornalistas radiofônicos, programas jornalistas televisivos. E como a técnica de análise de conteúdo pode ser aplicada no jornalismo, professor? Veja, seria até importante ter uma mensuração mais exata sobre isso, mas não é exagero dizer que talvez seja a analítica mais aplicada no estudo do jornalismo. Por quê? Porque ela encara de frente a superfície das páginas dos jornais, como eu posso chamar aqui de textualidade dos programas jornalísticos radiofônicos, televisivos. É claro que outras analíticas também são usadas, análise do discurso, análise comparativa, análise narrativa, mas tem uma coisa que, isso para nós que pesquisamos comunicação, vai, assim, cada vez mais se coloca como uma verdade. A análise de conteúdo é sempre ponto de partida. A gente parte da análise de conteúdo para, se for o caso, avançar para outras analíticas. Bruno, e como que é ter seu nome inserido numa obra como esta? Bem, é gratificante, né? Eu estudei aqui na PUC Minas, fiz o mestrado na PUC Minas e utilizei a análise de conteúdo tanto na conclusão de trabalho da graduação e na dissertação do mestrado. Então, pensar a análise de conteúdo para contribuir para outras pesquisas, seja de graduação, né, de mestrado ou doutorado, é muito gratificante, e pensar a análise de conteúdo não no sentido restrito, né, mas de uma forma ampla, né, como ela pode ser utilizada nas pesquisas. Professor, e o artigo escrito pelo senhor, pela Bruna e pelo Renan Antunes, que também é ex-orientando, qual é a ideia principal deste artigo? Mostrar, assim, primeiro, no encontro que nós fomos lá do SBPJ, eu dizia, olha, esse artigo é uma celebração da empiria. O que eu quis dizer com isso? É um artigo que fala, é uma meta-pesquisa, ele estuda outros artigos, aí sim, sobre a pesquisa em comunicação, mas ele quer mostrar como que os artigos hoje de pesquisa se valem dessa análise empírica a partir das diferentes analíticas. Então, esse artigo, por exemplo, a gente pega cerca de 100 textos, né, da Compos, que é a Associação dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, no grupo de estudos de jornalismo. Ali nós analisamos como que os artigos, quer dizer, aqueles artigos que se dedicam a investigar textualidade de rádio, de TV, impresso, a internet e tudo mais, e aqueles que são só teóricos, prevalece a empiria, o que para nós é uma indicação, assim, posso dizer, bem importante. E o livro é organizado pela professora Thaís de Mendonça Jorge, né, coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação social da Universidade de Brasília. Como que foi esse contato, né, para ter o artigo publicado no livro? Bom, a Thaís, o encontro foi exatamente lá em um desses seminários, desses eventos que reúnem pesquisadores, no meu caso específico, da Bruna, de jornalismo. Lá já se falou dessa ideia de um artigo que enfrentasse a metodologia, porque é importante dizer isso para o telespectador. A metodologia é um nó importante, é um nó assim, desafiador para todo mundo que faz pesquisa. E não é porque é difícil, não, é porque ela exige mesmo cuidado para que se garanta o rigor científico da pesquisa. E lá a Thaís já manifestou essa preocupação dela, e como cada um do seu lado, aí, trazendo um tipo de preocupação, de demanda, e aí nós acabamos compondo essa obra que reúne 16 reflexões sobre a empiria no jornalismo. E é importante falar da rede também, né, que Sim. A professora Thaís tem o interesse de formar essa rede sobre análise de conteúdo, né, professor?
E Bruna, de que forma essa temática contribui para a sua formação como jornalista? Bom, como eu disse, a análise de conteúdo, ela foi minha opção, né, nas minhas pesquisas, né, da graduação e do mestrado, e foi o que o professor Mosair citou. Ela é um ponto de partida, né, então às vezes vocês estão diante de uma situação do cotidiano e às vezes a análise de conteúdo pode contribuir, né, no dia a dia mesmo, não só em pesquisas acadêmicas, né, e a análise de conteúdo é uma boa opção. E para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria que vocês contassem um pouco para a gente como que é o trabalho realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social e Interações Midiáticas. Bom, o programa, ele, como você falou, ele tem a ênfase em interações midiáticas. Nós temos duas linhas de pesquisa muito distintas, mas muito efetivas. Uma cuida das linguagens, a outra vai se dedicar a estudar mais as interações. Eu e Bruna pertencemos lá à linha mais das linguagens, porque é isso que a gente estuda lá nas reflexões sobre jornalismo, sobre biografias. A gente tem esses objetos em comum, biografias e jornalismo. O nosso mestrado em Comunicação Social da PUC, os mestrandos já defenderam lá, como Bruna, né, entre eles Bruna, mais de 100 dissertações. A gente fecha o ano com 150, certamente a gente vai fechar esse ano com 150 dissertações. Nesse momento a gente avança no processo de internacionalização do programa, enfim, e buscamos outras atividades para que já a PUC Minas também tenha o seu doutorado em comunicação. Bom, professor Mosair, Bruna, infelizmente nosso tempo está acabando. Quero agradecer novamente a presença de vocês no Espaço PUC hoje. Tá certo, nós que agradecemos. É isso aí, Luísa. Reforço o agradecimento ao professor Mosair, à Bruna. Sejam sempre muito bem-vindos ao Espaço PUC. E você sabia que hoje é comemorado o Dia Estadual da Poesia? A data foi estabelecida a partir da Lei 14493, de 2012, com o objetivo de estimular o hábito da leitura em poemas. A comemoração também remete ao nascimento do escritor Carlos Drummond de Andrade, celebrado no dia 31 de outubro. E a equipe da PUC TV esteve nas ruas da capital. Alguns leitores recitaram poemas da literatura brasileira. Veja só. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, quem tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. De tudo, ao meu amor, serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou. Poema da Purificação. Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava, e os peixes todos morreram. Mas de uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo, apareceu para clarear o mundo, e o outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador, Carlos Drummond de Andrade. Muito bacana, né, Luísa? E o Espaço PUC fica por aqui, mas nós esperamos sua participação pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. E não se esqueça que amanhã é dia de Repórter PUC, às 4h30 da tarde, pela PUC TV e TV Horizonte. O tema do programa será a inclusão digital. Eu e o Lucas Franco esperamos por você. E eu volto na segunda-feira, feriado nacional, com um programa especial para você. Até lá!